No ano, nós vamos neste vídeo fazer a correção da semana 1 do PET 3 e nós começamos essa atividade escutando a música Dona de Mim, de Isa, que está aqui como texto 1, para nós fazermos a interpretação, tá? Vou colocar a música para a gente ouvir, porque eu sei que pode ser que alguns de vocês não acessem 2 vídeos ou não conheçam a música, eu acho muito difícil, mas pode acontecer. E eu espero que o YouTube não faça nada contra isso, né? Monetização já não tem, óbvio, mas espero que o vídeo não seja retirado. Mas vamos lá. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Bom, agora que a gente ouviu a música, nós vamos à correção da nossa atividade que pretende analisar essa música, né? Vamos lá. Qual o assunto tratado na questão? O assunto tratado na questão, o tema principal da questão é o empoderamento feminino. Os obstáculos que uma mulher, né, que o eu lírico diz aí, né, que a mulher enfrentou para ser dona de suas próprias ações. Nós não podemos esquecer que durante muitos anos as mulheres não eram donas de suas próprias ações, né? Elas não poderiam ter opinião, elas não poderiam votar, elas não poderiam fazer nada, sequer viajar sem autorização de seus maridos ou pai. Os homens, né, durante muitos anos, é quem mandavam na vida das mulheres.
Então, essa música ela tem um nome muito representativo, né? Que é Dona de Mim. E apesar de hoje em dia nós sermos seres humanos livres, eu digo nós mulheres, ainda há muita opinião da sociedade, e isso aparece na música, né? Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. As pessoas têm muita opinião sobre a vida da mulher, sobre o que ela deve ou não fazer, como ela deve ou não se vestir, como ela deve ou não se comportar. E a música ter o nome Dona de Mim é muito importante. E diz sobre tudo que ela teve que passar, dando o seu jeitinho, para ser da forma como ela quer hoje, para ser dona de si, né? Para não se importar com a opinião das pessoas que estão ao seu redor. Então, o assunto principal da música é empoderamento feminino, os obstáculos que esse eu lírico, que é a mulher, tem de enfrentar para ser dona de si na nossa sociedade. Número 2, por que o eu lírico resolve mudar de postura em relação às pessoas? Eu lírico, vocês já sabem, a gente inclusive estudou isso no início do ano, quando a gente trabalhou letra de canção. É a voz que diz, que se expressa no poema e nas letras de música, né? Então, por que o eu lírico, né, que nesse caso a gente percebe que é uma mulher, por tudo que é dito na música, lembrando que a gente não pode confundir eu lírico com o autor da canção ou cantor, porque muitas vezes o eu lírico é um personagem criado, né? Nós temos um grande exemplo na música brasileira de Chico Buarque. Eu sempre puxo a sardinha para ele, mas Chico Buarque, ele é um homem branco de alta classe e ele, por diversas vezes, faz músicas em que o eu lírico é feminino, o eu lírico é de uma mulher pobre, o eu lírico às vezes é travesti. Então nós temos, nesses casos, nós não podemos confundir o eu lírico com o autor. Mas pelo contexto da música, nós podemos perceber que o eu lírico é feminino. Então, esse eu lírico, lembrando que o eu lírico aqui não é a Isa. O eu lírico, ele resolve mudar de postura em relação às pessoas. Disso de dizer que não importa a opinião, né? Ela teve que enfrentar muita coisa para ser dona de si. Provavelmente ela fez isso porque não se sentiu respeitado. Né? O eu lírico fez isso porque não se sentiu respeitado, não se sente livre, não se sente dona de si, de suas ações, mas ela descobre o seu valor na sociedade, mas ela impõe esse valor também. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque dólar vale mais que real. Né? E agora, então, o dólar tá R$5 praticamente, ou mais do que isso. Então, vale muito. Ela sabe do seu valor e ela descobriu esse valor na sociedade e por ela saber do seu valor, ela impõe também esse valor, né? Mas provavelmente porque não se sentia respeitada ou não se sentia valorizada, ela mudou sua forma de agir. Número 3. Em quais versos houve o uso da linguagem informal? Transcreva-os abaixo. Nós vemos a música, ela é escrita mais na linguagem informal do que na linguagem culta, né? Na norma culta. Porém, a gente pode ver que diversos que se repetem principalmente, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então, esse mano aqui, essa gíria é da linguagem informal. Então, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. É uma das nossas respostas possíveis. Então, escrevam aí. Aquela parte do refrão que ela fala, sempre dou o meu jeitinho. Jeitinho é linguagem informal, né? Então, sempre dou o meu jeitinho, também é um verso que tem linguagem informal. É bruto, mas é com carinho, também é linguagem informal, por causa do carinho. Papo furado não me entretém, papo furado também é uma gíria, né? Então, também é da linguagem informal. Acho que essas são as principais, viu?
Vamos lá, número 4. Releia os trechos e indica o efeito de sentido decorrente do uso das conjunções em destaque. As conjunções não estão em destaque aqui no PET, tá? Mas aí nós vamos falar. As conjunções geralmente são palavras que introduzem segundas orações ou que fazem ligação de uma oração a outra. São conectivos, né? A gente estudou, quando nós estudamos conectivos lá no ano passado, na verdade essa turma estudou foi com Luciane, né? Vocês viram muitas conjunções. É um dos principais conectivos que nós utilizamos para manter a coesão dentro dos textos, né? Então vamos lá. Releia os trechos, indicam o efeito de sentido decorrente do uso das conjunções em destaque. Aqui não está em destaque, mas eu vou destacar que eu acredito que seja igual. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. A conjunção que a gente vê aí é a conjunção porquê. O porquê junto, iniciando a frase, ela tem uma função. E aqui a gente vê claramente qual é o sentido decorrente. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Se a gente voltar lá no texto, a gente vê aqui, ó. Penso 2 vezes antes de falar. Olha aqui, ó. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. E ela repete depois, ó. Foi tanto sim que agora eu digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Esse porquê, ele introduz o porquê junto, sem acento, ele é o porquê de explicação, né? Mas pelo sentido, a gente também consegue perceber que o sentido que ele traz é de explicação. Explicar o porquê do que foi dito antes, né? Igual, sei do meu valor e a cotação é dólar. Eu sei do meu valor, a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então, introduz uma explicação. O sentido da conjunção porquê aí é de explicação. Letra B. Se você tem boca, aprende a usar. O se é uma conjunção condicional, ou seja, que apresenta uma conjunção, que apresenta uma condição, me perdoem. Então, assim, aprende a usar se você tem boca. Né? Se você tem boca, você não tem boca, aí você não vai aprender a usar. Mas se você tem boca, ou seja, todos nós seres humanos, a não ser... podemos ter uma boca com deficiência, ou podemos, né, não conseguir nos expressar através dela, mas se nós temos boca, nós que aprendamos a usar. Se você tem boca, é uma condição. Aprende a usar. Ok? Essa também é uma frase que está fora da norma culta, porque deveria ser aprenda a usar. Então, esse se aplica uma condição. Tá? Se você tem boca, aprenda a usar. É o mesmo que se não chover à noite, eu irei à festa. Ou seja, caso não chova à noite, eu irei à festa. É uma conjunção que traz o sentido de condição, né? De condicionalidade. Caso você tenha boca, aprenda a usar. É isso que está dizendo, é uma condição. Essa é que mais vocês conhecem, letra C. É bruto, mas é com carinho. A conjunção aqui é a conjunção mas, né? E a conjunção mas, a gente já viu, ela traz ideia de quê? De oposição. É bruto, porém, né? É bruto, mas é com carinho. É opositor, né? Essa frase aqui, ela se opõe à primeira frase. É bruto, mas é com carinho. Então, é uma ideia de oposição. É uma conjunção opositiva. Letra D. Sei do meu valor e a cotação é dólar. A conjunção aí é a conjunção e. Que em alguns casos muito específicos, ela pode apresentar a ideia de oposição, mas nós veremos isso depois. Nesta frase, e na maioria delas, o e traz a ideia de quê? De somar, né? De adição. É uma conjunção aditiva. Então, o sentido da conjunção e, aí, ó, sei do meu valor, e a cotação é dólar, esse e dá a ideia de adição. Alguma dúvida quanto a isso? Se tiverem alguma dúvida, anotem e passem para mim que eu respondo, tá? Eu interminável.
Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece, traz, hesita. Perdoem-me que eu comecei a ler completamente errado. Vamos lá. Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece, traz hesitação. Fica claro que não existe essa história de estar completo, finalizado. Eu sei quem sou até este exato instante em que escrevo, mas antes de terminar este texto, há uma chance de tudo mudar. Pode o telefone tocar e eu ser convidada para algo que nunca fiz, ser procurada por alguém que vai mudar minha vida ou golpeada por uma notícia que me amadurecerá. E serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui. Este sempre fui tão cheio de ondulações e curvas. Minha vida é uma estrada quase sem retas e sem uma pista para acostar. A cada dia, um fato vira memória, uma pessoa volta do passado, uma ilusão se desfaz, outra desperta. O céu troca de cor, um plano ganha valista, as vontades confabulam e eu vou assimilando novos elementos à minha identidade, essa identidade que nunca se conclui. Queria tanto saber quem sou, mas como arriscar uma definição se ainda me restam 3 ou 4 parágrafos e um punhado de anos pela frente? Tenho 2 dúvidas a tirar com um colega com quem iniciei um novo projeto. Uma declaração ensaiada para quando estiver frente a frente com alguém que nunca ouviu de mim certos verbos. Uma alegria ao antever o encontro com uma amiga que está longe dos meus abraços. Fome de algumas coisas que ainda não provei e umas incertezas que doem e para as quais não há cura enquanto eu não acabar de me entender ou não acabo nem quando me deito e durmo. Eu apago e acordo no sonho, no delírio etéreo de uma noite povoada por desejos inconscientes e mensagens que decifro com dificuldade. Há uma coisa em mim ainda sendo construída e quando desperto de fato, este dia a mais de vida me encontra ainda mais indefinida. Eu me perdi. Então abro a janela e o céu está com uma luz diferente. Tenho um receio que não tinha antes e um problema a menos a resolver. Um compromisso apressa meu banho e o reflexo do espelho revela que emagreci. Descubro uma saudade ampliada de alguém e um desdém que não estava ali. O dia não é o mesmo de ontem e eu já não sou também. E ao ligar o computador para responder à pergunta de um estudante de jornalismo que pede para que eu me revele, que eu me explique, afinal, quem sou, de preferência com poucas palavras e precisão, invento qualquer bobagem que justifique a vim, que esclareça como fui parar aqui e ser assim, enquanto trato de espiar as previsões astrais para o meu signo, de lidar com os espantos e o mistério que ainda não elucidei, e diante de tanto não sei, me deformo e reformo, me amoldo, me dilato e admito, ao menos para mim, que sou isso, um eu sem fim, de Marta Medeiros. A gente pode perceber que nesse texto, Marta Medeiros traz para a gente a ideia que a gente demora tanto para construir. Quando a gente é adolescente, eu sei disso porque eu fui uma adolescente que viveu muito a adolescência. A gente tem certeza de quem a gente é. A gente tem certeza das pessoas que a gente gosta, das atitudes que a gente corrobora, né, que a gente concorda, ou daquilo que a gente não quer para a nossa vida. E quanto mais adulto nós ficamos, quanto mais o amadurecimento vem, mais nós percebemos que nós não somos terminados. E também nós não somos termináveis. Nós vamos passar a vida inteira nos reconstruindo, nos construindo. Nós vamos passar a vida inteira aprendendo. Hoje eu sei alguma coisa que ontem provavelmente eu não sabia. Seja eu aprendendo através da minha própria experiência, da minha vivência, ou vendo alguma coisa, ou lendo alguma coisa. Então eu modifico as minhas opiniões conforme eu aprendo mais. A gente vai se moldando e a gente vai percebendo que a gente se molda até o último dia da nossa vida.
Às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que realizar grandes coisas ou que a gente tem que saber quem nós somos e que nós estaremos prontos no dia que nós morrermos. Mas a gente percebe quando a gente vê alguém que a gente não esperava falecer, quando alguém morre jovem, isso fica ainda mais claro, que a gente não está pronto, nem na hora da morte. A gente passa a vida inteira sem saber quem somos de verdade, porque nós mudamos a cada minuto. E a gente não fica pronto para a morte. A gente vai aprendendo. Um dia nós não estamos mais aqui. Mas nós viemos para cá para aprender, né? Pelo menos é para isso que eu acredito que nós estamos aqui. E esse texto deixa isso muito claro, né? Então vamos lá, mudando a reflexão, vamos para as atividades. Número 1. Há algumas palavras na língua portuguesa que têm a função de conectar orações, que são geralmente, gente, as conjunções, tá? Que nós vimos na atividade anterior. Essas palavras estabelecem uma relação de sentido, seja comparar, finalizar, alterar, concluir, adicionar, explicar, entre outros. A partir disso, leia os trechos abaixo e indique qual a relação estabelecida pelos termos em destaque nos trechos. Então, vamos lá. Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece e traz hesitação. O que está grifado aí é a conjunção e. E aqui nos traz a ideia de adição, né? Um novo dia amanhece e traz hesitação. É uma ideia de adição. Letra B. Queria tanto saber quem sou, mas, é o mas que está grifado nesta oração, nesse período, na verdade. Como arriscar uma definição se ainda me restam 3 ou 4 parágrafos? Esse mas, ele nos traz a ideia aqui de oposição. Letra C. Ser procurada por alguém que vai mudar minha vida ou golpeada por uma notícia que me amadurecerá. A conjunção grifada e a conjunção ou, que traz uma ideia de alternância, né? Vai fazer uma coisa ou outra. É uma alternativa, traz uma ideia de alternância, tá? Número 2. Agora indique as circunstâncias dos advérbios destacados nos trechos. Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece. Esses conectivos conectam uma oração a outra, geralmente são conjunções, mas podem também ser advérbios, tá, gente? E nesse caso, o advérbio quando que está grifado. Quando dá a ideia de quê? De tempo. Nós já vimos isso no ano passado. Letra B. Serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui. Mais ou menos, neste contexto aqui, trazem a ideia de intensidade. Serei um pouco mais ou um pouco menos. Uma intensidade maior, o mais traz, uma intensidade menor, o menos traz. Letra C. E eu vou assimilando novos elementos à minha identidade. Essa identidade que nunca se conclui. Ela dá a ideia de tempo e de negação. Nunca se conclui, não traz ideia só de negação, né? Que não vai se concluir. Mas traz a ideia de tempo. Qual tempo? Jamais, né? Nunca. Nunca se conclui. É tempo e negação. Ok? Qualquer dúvida, mandem para mim. Leia o texto abaixo e responda. Mostre e conte acabou, Calvin. Por favor, guarde seu tigre no armário. No armário? Ele vai ficar sem ar. Bem, pelo menos coloque ele embaixo da sua cadeira. Ufa, essa foi por pouco. Nem me fala. 7 mais 3. 63. 73. Leia os trechos abaixo, sublinhe os pronomes presentes e classifique-os. Gente, eles estão explorando poucos textos, eles trouxeram bons textos, mas estão trabalhando só a gramática, eles não estão trabalhando a interpretação. Mas vamos lá. Por favor, guarde seu tigre no armário. O pronome que nós temos aí, gente, é o pronome seu, tá? Seu é um pronome.
E qual a classificação desse pronome? É um pronome que traz a ideia de posse, né? O tigre é meu? Não, o tigre é seu. Então, é um pronome possessivo. Então, o pronome presente na letra A é o pronome seu e ele é um pronome possessivo. Letra B, no armário, ele vai ficar sem ar. Nessa frase, nós temos o ele como pronome. O ele é o pronome nessa frase. E ele é um pronome pessoal. Apenas pronome pessoal? Não, nós podemos colocar que é um pronome pessoal do caso reto. Isso é matéria de vocês lá do 6º ano, tá? Se tiverem alguma dúvida, me mandem que eu mando algum vídeo ou gravo alguma coisa para vocês sobre isso. C, ufa, essa foi por pouco. O pronome que nós temos aí é o pronome essa. E a classificação desse pronome, ele é um pronome demonstrativo. Ele retoma o que foi dito anteriormente, né? Ele demonstra o que foi dito anteriormente. É um pronome demonstrativo. Número 2. Reescreva as falas abaixo, adequando as frases e as colocações pronominais à norma culta da língua portuguesa. Olha, doida aqui. A. Bem, pelo menos coloque ele embaixo da sua carteira. Esse ele não deveria estar aqui. Quando a gente geralmente usa o pronome do caso oblíquo aqui. Então, nós colocaríamos, bem, pelo menos coloque-o, coloque hífen-o, coloque-o embaixo da sua cadeira. É o que estaria correto de acordo com a norma culta. B, nem me fala. Aqui o pronome está bem colocado, porque quando nós temos palavras que trazem a ideia de negação, igual nem, ela atrai o pronome. Então, tá correto a colocação pronominal. O me, que é o pronome, está no lugar certo. Porém, o fala, a conjugação está errada. Deveria ser nem me fale. Então, a frase correta deveria ser nem me fale. Alguma dúvida até aqui? Caso tenham, mandem para mim. Beijo, até a próxima.